Atos, capítulo de número 2. Eu quero ler com você a partir do verso 42. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa que nós acabamos de ler é a Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Eu oro para que por meio do Teu Espírito o Senhor traga clareza, discernimento, entendimento da Tua palavra, a fim de nos aperfeiçoar nessa manhã, a chegarmos mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor nos conceda graça na exposição do texto e na comunicação daquilo que o Senhor colocou ao meu coração para trazer ao corpo reunido nessa manhã. Que o Senhor receba desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa manhã, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. A igreja que cresce é o tema dessa palavra. Eu queria que você não permitisse nada tirar a sua atenção, nem as suas preocupações, nem as suas redes sociais, e nem mesmo essa pessoa que está sentada ao seu lado. Que você possa conseguir receber tudo aquilo que Deus deseja falar nessa manhã, em nome de Jesus. Bom, me permita trazer um contexto cronológico do texto que nós acabamos de ler, que é muito conhecido pela sua explanação ou a base do que fazemos através das casas. Mas nessa manhã Deus coloca algo no nosso coração para o nosso avanço como igreja. Lagoinha Matriz sendo uma igreja bíblica, uma igreja para a cidade, não apenas uma igreja instituição ou uma igreja prédio, não. Uma igreja orgânica, uma igreja que é você, uma igreja que sou eu. Estava eu sentado ontem em um aniversário, e quando veio o garçom eu disse para ele: você já conhece a Jesus? Porque a igreja estava ali. A igreja não se resume nessas paredes. Nós somos a igreja. E qual é a igreja que cresce? Qual é a igreja que toca o coração de Jesus? Qual é a igreja
que o Senhor acrescenta, que o Senhor concede, que o Senhor abençoa, que o Senhor prospera. Me permita voltar um pouco para você entender o estágio que a igreja está diante do texto que nós acabamos de ler. Jesus, você sabe que o ministério de Jesus se resume a 3 anos, curando pessoas, libertando pessoas, estabelecendo o reino do seu Pai. Por meio da sua palavra, pessoas o conheciam e o reconheciam como Filho de Deus. 3 anos muito intensos, de muito trabalho, regado de muita oração, de muita intencionalidade. Foi assim que Jesus viveu. Multidões seguiam Jesus. Algumas pessoas por aquilo que ele poderia dar, outras porque de fato as escamas dos olhos estavam caindo e eles estavam reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Fato é que depois que Jesus ele vive esses 3 anos e agora ele está prestes a ser crucificado, havia uma poeira de incredulidade no coração de muitos, dizendo: será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é tudo isso que ele tem dito? Mas aquela dúvida, ela foi sanada quando Jesus se entregou na cruz. Porque a dúvida que eles tinham, se ele era, agora eles tinham uma certeza de que ele não era o Filho de Deus. Afinal, ele não desceu daquele madeiro, ele não desceu daquela cruz. Se és o Filho de Deus, desça. Ele não desceu. Agora eles tinham uma certeza: ele não é. Da dúvida passou a ter uma certeza de que ele não era, até o 3º dia que ele ressuscitou dentre os mortos. E agora eles tinham uma nova certeza, e a certeza é que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, aquele que venceu a morte. Ele havia ressuscitado dentre os mortos, e tudo aquilo que ele tinha vivido com a sua vida na prática era verdade. Ele era absoluto, ele era poderoso, e tudo ficou tão claro quando ele ressuscita dentre os mortos. A igreja não poderia começar sem essa certeza, ainda que ela já era uma realidade. Eu estou dizendo, a igreja do 1º século, após Jesus ser assunto aos céus, ela não poderia iniciar sem Jesus trazer essa certeza. Não poderia ter sombra de dúvida de que ele era o Filho de Deus. Ele precisava restaurar a Pedro, ele precisava voltar aos discípulos, ele precisava profetizar a descida do Espírito Santo, e assim o fez. As notícias se espalharam, e todos então souberam que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Ele era o Filho de Deus, e agora, com essa certeza de que Jesus era o Filho de Deus, e com o enchimento do Espírito Santo, ninguém mais poderia deter a igreja do Senhor. Preste atenção, eu não tenho dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, e agora cheio do Espírito Santo, ninguém poderia parar a igreja do 1º século. É por isso que Lucas, escrevendo o livro de Atos,
de suma importância para mim e para você. Um segundo volume, o primeiro volume, o Evangelho de Lucas. O segundo volume, o livro de Atos. O primeiro volume, Lucas relata o que Jesus começou a fazer, mas no livro de Atos ele declara o que Jesus continuou fazendo. E é esse Lucas que escreve esse livro a um homem chamado Teófilo, que significa aquele que ama a Deus, um rico membro da nobreza romana que ocupava um alto posto no governo romano. O propósito de Lucas era provar que a igreja cristã era uma religião lícita e legítima, e não um risco para o Estado. Segundo propósito, mostrar a conexão entre o ministério terreno de Jesus e o ministério celestial de Jesus. E o terceiro, revelar o crescimento espantoso da igreja, começando com 120 pessoas a um número incontável. Lucas escreve esse livro que nós acabamos de ler, uma perícope, uma história, uma narrativa, com esse intuito de mostrar que a igreja faz bem para a sociedade, para mostrar que a igreja, ela valoriza a família, para mostrar que ela não é risco para ninguém. Pelo contrário, o que seria da sociedade se não fosse a igreja de Jesus? O que seria de você se não fosse a igreja de Jesus, irmãos? É nesse contexto. Eles obedecem à fala, à palavra de Jesus. Eles permaneceram em Jerusalém, 120 pessoas, o Espírito Santo os toma. E agora, eles começam a pregar. Não havia dúvida de que aquele que estava agora à destra do Pai era o Filho de Deus. Lucas, que foi uma testemunha ocular, e agora cheios do Espírito Santo. Isso explica que o primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. É esse número aqui. Entregando a vida a Jesus. A partir de Atos capítulo 4, a Bíblia, ou Lucas, vai relatar que a igreja começa a ser perseguida. Mas ela vence. Pedro e João no Sinédrio, cheios do Espírito Santo e de ousadia, com sabedoria, eles enfrentam, eles vencem, a igreja avança. O segundo discurso de Pedro, quase 5.000 pessoas agora se convertem, mas nesse capítulo 2, nesse verso, ou a partir do verso 42, esse Lucas, ele traz um ensino de como viviam os convertidos. E eu começo o sermão dessa manhã agora, perguntando para você: como você vive sendo convertido? Não há dúvida de que a igreja estava no lugar certo, na hora certa. Não há dúvida de que Jesus estava com eles. Não há dúvida de que há prodígios, sinais os acompanhavam. E esse autor está
trazendo para mim e para você uma lembrança de como os convertidos viviam. E eu quero que diante do que ele relata e diante do retrato da nossa vida, a gente possa comparar nessa manhã, para que a igreja cresça. Porque a vida deles, o texto vai dizer, que fazia com que Jesus acrescentasse os que iam sendo salvos. Isso aqui não é um clube fechado. Nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para batizar, nós estamos aqui para transformar. Como viviam os que eram convertidos? Como era a igreja? Primeiro ponto, com base no texto, uma igreja perseverante. Quando eu digo uma igreja, era os irmãos, não é a igreja instituição. Eles eram perseverantes. Em quê? O texto diz: na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram perseverantes. Isso já anula de mim, de você, toda tentativa de desistência. Isso já anula para mim, para você, toda tentativa de colocar a igreja num cardápio. Não, hoje eu vou aqui, amanhã tem um cantor famoso, eu vou ali. Não, nós não desistimos da nossa igreja, nós não desistimos do lugar aonde fomos plantados, nós não desistimos dessas pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Igreja não é cardápio, igreja é o corpo de Cristo. A primeira coisa que eles perseveravam era na doutrina. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Existem coisas que são inegociáveis. A palavra de Deus. Não existe dúvida. É sim, sim ou não, não. Não existe outro evangelho, não existe outra doutrina bíblica, não existe outra teologia senão a bíblica, não existe outra forma de viver senão a que a Bíblia nos convida a viver. Eles eram perseverantes, ou seja, eles não titubeavam, eles não desviavam da palavra, eles não inventavam um outro evangelho, eles não bebiam de fonte suja, eles tinham a palavra como seu manual de fé. Eles deleitavam das Escrituras. Preste atenção. Perseverantes. Não flertava. Não ficava de conversinha com teologia humanista. Estavam firmes, não desistiam. Eles não desistiam da comunhão. Interessante que a gente às vezes acha que é a mesma coisa, comunhão e partir do pão. O texto mostra que são duas coisas. É possível ter comunhão e é possível você partir o pão. Eles não desistiam da comunhão. Eles tinham compromisso com o ajuntamento. Culto para eles era um importante. Encontrar os outros irmãos e serem edificados pelo dom que o Senhor deu a cada um de nós
Para eles era prioridade, não era, hoje eu acordei bem, eu vou no culto, não. Eles perseveravam na comunhão, tinha relacionamento, eles olhavam nos olhos, eles estavam juntos, eles adoravam juntos, eles ouviam da palavra juntos. Uma manhã como essa para eles era prioridade. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja era grande. Eles perseveravam não apenas na doutrina, mas na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não oravam hoje e amanhã não oravam, não. Eles não iam na torre hoje e amanhã tiravam o seu horário da torre de oração, não. Eles perseveravam, eles eram unânimes, eles estavam com o coração no Senhor, eles se prostravam, eles oravam todos os dias, tudo era regado de muita oração. Irmãos, deixa Deus falar com você. Nesse primeiro ponto já tem tanto ensino, talvez você vai reajustar a sua agenda para orar mais. Talvez você vai cortar alguns pregadores da sua história, porque está te fazendo mais mal do que bem. Porque não pregam Cristo. Vai tirar você de todo descompromisso com a comunhão. Uma manhã como essa nos reaviva. Eu não sei você, mas eu saio daqui de manhã, irmãos, que é o melhor dia da semana. Isso muda a sua semana, muda a minha semana. Por quê? Porque estamos perseverando na comunhão, nós nos encontramos, nós adoramos a Jesus juntos, regado de oração, tem palavra, nós perseveramos, nós não desistimos. Isso aqui não é uma moda que passa, isso é uma igreja sonhada no coração de Jesus. Seja perseverante. Não existe lugar para fuga, em nome de Jesus. Você não vai desistir do seu casamento. Você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu ministério, porque nós somos perseverantes. Mas eles tinham uma característica que tocava o coração de Jesus, porque eles eram uma igreja que dava lugar ao Espírito Santo. Segundo ponto, uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo. Preste atenção. Uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo não é uma igreja alegórica, não. Uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo não é uma igreja mística, não. O texto vai dizer que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo é uma igreja sensível à voz de Deus. É uma igreja que faz planos, mas respeita a resposta que vem de Deus. É uma igreja que dá o primeiro passo e permite com que o Espírito Santo dá os outros. Uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo é uma igreja sensível, que dá lugar às palavras de conhecimento, que dá lugar aos frutos do Espírito.
havia essa característica na igreja do primeiro século. Eles não eram frios. Eles não estavam no culto igual um poste, não. Eles estavam ali adorando, sensíveis, quebrantados. Ah, Deus disse algo, eles falavam. Irmãos, a voz de Deus muda tudo. Eu estou aqui por causa da voz de Deus. Eu me lembro no dia 13 de dezembro, tudo aconteceu dia 11, dia 13, eu estava no escritório do pastor Márcio perguntando para ele: pastor, o que Deus falou com o senhor? Porque domingo aconteceu, ele desceu, nunca mais vi ele. Terça-feira, 14h, ele me liga, eu estava fazendo tudo que eu sempre fiz, atendendo gente, ele me liga e disse: filho, quero te pedir perdão, porque desde domingo a gente não se fala, mas eu queria dizer, e começou, eu falei: pastor, onde o senhor está? Estou em casa, posso ir? Pode. Peguei o carro, 10 minutos eu estava lá, e ele disse para mim, na resposta da pergunta que eu fiz a ele, eu falei: pastor, mas Deus falou o quê? Ele falou: filho, eu estava pregando, 95% da mensagem, eu já ia fazer o apelo. Eu olhei para você, você estava ali e Deus disse: é hoje. E é Ele. E eu falei: pastor, imediatamente. Ele: filho, a Bíblia tem os imediatamente. Se o Espírito fala, só temos que fazer. O que eu estou querendo dizer? Uma igreja que dá lugar ao Espírito, sensível à voz de Deus. Nós aprendemos isso do nosso pastor Márcio. Nós vivemos essa realidade. A unção sobre Lagoinha Matriz, a sensibilidade no Espírito, do Espírito na tua vida. Eu não estou dizendo para você chegar no aniversário e começar a falar em línguas e rodopiar, não. Mas se estiver no aniversário, seu coração estiver queimando, Deus fala: vai até aquele irmão, fala com ele isso, isso e isso. Ah, não fica sentado, levanta, vai até o irmão, ore por ele. Você está aqui no culto, você pode estar lá atrás, Deus falou com você, faça. Ore por cura. O texto vai dizer que os sinais acompanhavam a igreja do primeiro século. Mas havia uma característica neles, que era uma igreja temente a Deus. O texto vai dizer: em cada alma havia temor. Em cada pessoa havia temor. Sabe qual que é o mal da sociedade hoje? Perdeu o temor. Antigamente, isso é para os adolescentes que estão aqui para ouvir. No meio de uma roda de 10 jovens, eles tinham temor em não ter relação sexual antes do casamento. A maioria casava virgem. Parece que virou. Perdeu o temor. Perdeu o temor. Eu não estou nem aí com o que vão pensar. Eu vou postar assim, essa foto, desse jeito. Perdeu o temor de conversar com os pais com honra. Perdeu o temor, não.
Não entregar o dízimo. Não entregar o dízimo. Ah, esse mês não deu. Perdeu o temor. Pornografia. Perdeu o temor. Agredir a esposa verbalmente ou fisicamente, perdeu o temor. Temor é essa linha. Eu não preciso estar aqui no abismo. Eu tenho uma linha de segurança. Não, daqui eu não saio. Eu não preciso chegar ali para mostrar que eu tenho poder, para mostrar a força do meu braço. Não, ei, eu já entreguei os meus direitos na cruz do Calvário. Ah, eu tenho temor a Deus. Eu não passo nem perto do pecado. Não, eu não preciso. Ah, não tem possibilidade de eu não casar em santidade. Ah, não existe a hipótese de eu falar uma palavra dessa com a minha esposa. Não existe a possibilidade de eu falar palavras torpes como essa dentro da minha casa. Não existe. Temor. O texto vai dizer que cada um deles tinham temor. O texto vai dizer que eles eram uma igreja, quarto ponto, generosa. Vendiam as suas propriedades, ajudavam os necessitados, não eram gananciosos. O dinheiro não era senhor deles, era servo. Eles não ficavam morrendo de trabalhar para ter herança, não. Eles viviam o hoje. Eu posso ajudar hoje, é o hoje. Tem pessoas que casaram, estão vivendo a sua vida. Seus pais estão passando fome. Ele cuidou de você a vida inteira. Você não tem coragem de honrar seu pai e sua mãe. O que eu vou deixar para os meus filhos? Eles eram generosos. Eu não estou dizendo para você ficar distribuindo dinheiro, não. Nós temos o Espírito Santo. Eu não estou dizendo para você vender o que você tem e dividir com todo mundo, não. Eu estou dizendo sobre você ser generoso. Ah, havia uma característica no coração deles, e a característica era: quem era o Senhor deles era Jesus, não era o dinheiro. Eles não morriam pelo trabalho, eles trabalhavam para servir. Eles ajudavam, eles discerniam, e diante da direção do Espírito Santo eles ajudavam, eles contribuíam com a igreja, eles serviam uns aos outros. Irmãos, olha essas características. Perseverante, dá lugar ao Espírito Santo, eram tementes e eram generosos. Por isso que o Senhor encontrava neles alegria e singeleza de coração. E era por isso que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não sei você, mas os sonhos que Deus tem colocado para a nossa Lagoinha Matriz são os sonhos do Senhor. Nós vamos para cima dessa Belo Horizonte. Nós vamos inspirar para a nossa glória, não, para que o nome de Jesus seja conhecido.
Em todas as esferas nós vamos ter professores cristãos. Em nome de Jesus, eu creio que está chegando uma escola de novo para a nossa igreja. Eu creio que nós vamos avançar em formar pastores. Eu creio que nós teremos obras sociais ainda maiores. Eu creio que as Lagoinhas bairros serão Lagoinhas que vão tocar os bairros de Belo Horizonte. Eu creio que haverá um avivamento nos adolescentes, nas crianças. Eu creio. Mas para isso o Senhor precisa acrescentar. E para que o Senhor acrescente, a única receita que eu tenho é da igreja do primeiro século: perseverante, temente, dá lugar ao Espírito Santo e generosa. Tem outras características, sim, mas o texto diz sobre essas. A igreja que cresce é quando você, quando eu, quando nós voltarmos à linha do temor ao Senhor. Desistir, não sei nem o que é isso. Lugar ao Espírito Santo todos os dias, isso é mais normal do que você levantar da cama. É o Espírito te conduzir, afinal você não é apenas residente. Ele não apenas reside em você, Ele te preside, Ele te governa no trabalho, em casa. Você está com a esposa, o Espírito está conduzindo. Você está no trabalho, Ele está te direcionando. Ele coloca a gente do seu lado, palavras na sua boca. Ele te dá dons, Ele te usa para a glória dEle. Você fala a primeira palavra, Ele fala as outras. Ele te concede sabedoria, Ele derrama unção fresca sobre a sua cabeça. Quando Ele olhar para quem é o Senhor da sua vida, Ele não vai ver Mamon, Ele vai ver Ele mesmo, Jesus Cristo, no trono do teu coração. Essa é a igreja que cresce. Instituição? Não. Placa? Também não. CNPJ? Muito menos. Você e eu, igreja estabelecida para a glória de Deus.